tudo no São Paulo. O Wagner Martins traz as informações pra gente. O Grêmio terá força máxima para o jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, aqui em Porto Alegre. Renato vai utilizar este jogo como uma espécie de último ensaio do time do Grêmio, visando o jogo de ida da decisão da Libertadores da América no próximo dia 22 contra o Lanús da Argentina, também aqui na capital gaúcha. Lucas Barrios, que está liberado e vai para o jogo. Ele concedeu entrevista coletiva projetando o duelo contra o São Paulo e também a decisão da Libertadores. A gente primeiro tá pensando em São Paulo, né? Que, como falei recém, que a prioridade é ficar brigando até o final lá acima, né? Se não dá para a gente chegar em Corinthians, que está difícil por a quantidade de pontos que ele tem, a gente fica com o segundo lugar, né? E isso que a gente hoje está pensando. Mas também todos sabemos, né? A cidade está todo mundo pensando nessa final. A gente não pode falar, não vai pensar. Não, a gente, lógico que está pensando, porque é uma final que o Grêmio não joga há muito tempo, mas sempre a gente valorizando o que é o brasileiro, né? A gente tem compromisso no brasileiro. De Porto Alegre, Wagner Martins para o Fox Sports. Valeu, Wagner Martins. Jogão, hein? Jogão de bola lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Aliás, já decidiram o título de Brasileirão. Grêmio e São Paulo lá em 1981. Então vamos falar do adversário do Tricolor? Vamos lá, vamos falar porque o São Paulo vive a expectativa de ultrapassar os 47 pontos da tabela e se garantir matematicamente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso parece coisa do passado, né? Mas é a realidade, é uma preocupação sim, e a gente vai ver essa história. Após um primeiro turno de muito sofrimento, era impensável que o São Paulo pudesse reagir e até sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem, quem diria. Muito menos chegar à marca de 5 jogos sem derrotas. Mas nem mesmo a sequência de bons resultados e a quarta melhor campanha do segundo turno diminuem a tensão. O fantasma do rebaixamento ainda ronda. Comissão técnica e jogadores aguardam ansiosamente pela confirmação matemática de que o clube enfim garanta a permanência na divisão de elite do Brasileirão. Eu estou esperando aí que os matemáticos aí, se pudesse sair hoje já uma matéria que o São Paulo está livre do rebaixamento, para mim seria uma felicidade enorme. E se porventura der tudo certo e a gente conseguir uma classificação para uma competição tão importante a nível internacional, para a gente seria coroar um ano de muito trabalho, de muito esforço, mas um ano muito difícil. Restando 4 rodadas para o fim do campeonato, o clube está a 9 pontos da zona de rebaixamento. Faltam apenas mais 2 pontinhos para a meta de 47. A gente brinca aqui. Vamos acabar com isso logo, para ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Mas a dificuldade do campeonato é muito grande. Talvez esse tenha sido o nosso principal erro durante o ano. Não ter essa sequência durante todo o ano, não ter essa regularidade, na verdade. E são 47, não tem jeito. A má campanha lá na primeira metade é motivo de lamentação agora, onde o tricolor poderia estar se não fosse tão irregular. Que pena que a gente não tem mais 5 jogos, ou seja, faltam 4. Que pena que a gente não tem 9 jogos, porque a nossa equipe cresceu muito, adquiriu a maturidade que o Dorival quis, e que pena que a gente não tem mais 5 jogos. A temporada 2017 está chegando ao fim para o São Paulo. Ainda há objetivos, sonhos e a esperança de que 2018, esse sim, seja bem melhor e diferente. São Paulo viu que precisa voltar a ser aquela equipe campeã pelo seu torcedor e pela sua história. E eu tenho certeza de que a diretoria, que o Dorival vai montar uma grande equipe com espírito de vencedor, uma equipe que vai dar tudo pelo seu trabalho. O São Paulo não pode estar disputando coisas muito, muito pequenas. Bem jogo bom pela frente, o São Paulo mais animado, recuperado, mas sem o Militão, que está suspenso, vai ter que contar com a Araruna de novo, que não vem substituindo a altura. O Cueva está com a seleção peruana e o São Paulo procurando ficar cada vez mais distante do Z4. Do outro lado, Facincani, um Grêmio que vai usar esse jogo para fazer como se fosse um teste justamente
com o time Será? titular, vai com força máxima para testar a equipe contra o jogo do Lanús, que nós falamos agora há pouco. Projeta pra gente esse confronto, que promete fortes emoções, hein? Em questão de interesse, o jogo é muito maior por parte do São Paulo, né? Porque ainda tem uma coisa a aspirar no campeonato, tem uma preocupação, existe uma meta a ser batida. O Grêmio já está praticamente garantido na Libertadores, mesmo que ainda com certa dificuldade ali para saber qual a posição exata do G4, mas não acredito que o Grêmio perca essa posição ao longo do campeonato, faltando aí 4 rodadas. Acho muito improvável que isso ocorra, que o Grêmio dispute, supondo, a primeira fase da Libertadores em caso de insucesso na decisão contra o Lanús, que eu torço para que, obviamente, não ocorra, que o Grêmio conquiste essa vaga da Libertadores do ano que vem com o título de 2017. Mas agora, em relação a esse jogo, o interesse maior é do São Paulo. Só que dentro de campo, o melhor time, o mais organizado e sabendo como o Renato vai trabalhar essa equipe no interesse do jogo pontual, de você fazer uma boa apresentação para passar segurança e confiança para o outro jogo da semana que vem, o Grêmio é o favorito, né? Então existem 2 polos a serem analisados. Quem que entra mais motivado, quem que entra com um grau maior de responsabilidade? O São Paulo. Mas quem tem mais time, quem tem mais senso decisivo, quem tem mais peças de uma forma organizada para colocar um futebol que envolva o adversário, o Grêmio. Então, por esses fatores, né, pelo São Paulo que não tem uma campanha boa fora de casa, não tem um time que, por mais que tenha tido sucesso nesses últimos jogos recentes, ainda é uma equipe com bastante defeito, com uma certa insegurança. E você tem do outro lado o Grêmio, que joga um baita de futebol e é um time muito seguro, acredito que pro jogo de hoje, uma vitória do Grêmio é o resultado mais provável. E o detalhe, né, a gente tem visto, né, Lívia, o Renato, a preocupação do Renato em botar na cabeça dos jogadores o foco nesse jogo contra o São Paulo. Mas é muito complicado. Daqui a uma semana tem decisão de Libertadores, primeiro jogo em Porto Alegre. E vai colocar isso na cabeça do torcedor também. Não dá, já avisei, é uma semana difícil que ninguém vai conseguir dormir, até porque lá em Porto Alegre o clima é de total expectativa justamente para esse primeiro jogo da grande final da Conmebol Libertadores Bridgestone. Para Grêmio e Lanús do próximo jogo agora, dia 22, o gremista tem uma certeza, Calheiros e Facincani, será jogo cheio. O Grêmio já anunciou nas suas redes sociais ingressos esgotados. Não adianta chorar, apresentar carteirinha. E sabe o detalhe? Não adianta. Sabe quando começaram as vendas? Ontem. Ontem. 2 da tarde. 5 horas depois. Me contem alguma novidade. Eu queria saber qual é a novidade. Mas isso, né? Você não tem torcida do Grêmio, Libertadores, final. Os caras vão em peso mesmo. Normal. Grêmio com Libertadores é um show à parte. É um casamento. Já que você não tem uma novidade para contar e os ingressos estão estourados, você pode dar uma dica pro torcedor gremista que não conseguiu. A dica é a seguinte: se você não estiver com o ingresso em mãos, ou você pode, obviamente, torcer ali em volta do estádio, desde que nos bares ao redor, o Fox Sports seja a casa oficial da Libertadores para transmitir a partida, para que vocês torçam e muito para o tricolor imortal. Tocando a música sempre na casa da Libertadores. É simples assim. Não é, Lívia? O cara pode ficar em casa ou pode ficar na rua. Só que a única opção dele, aí é aquela história que a gente recomenda. Exato. TV, ó. Pede a TV. Né, que agora vai ter lá, né, ó. No dia na final tem, ó. Árbitro de vídeo, tem árbitro de vídeo, mas desde que este vídeo, ó, pra você acompanhar o jogo, seja nos canais Fox Sports. Legal, bacana. Vai ser uma super transmissão, como você já se acostumou aqui na casa, né? Na casa dela, na casa daquela ali, ó. Da Libertadores. Ela gosta de estar aqui na nossa sala. Exato. Sala de estar. Não é de jantar, não, de estar. Até porque eu tô de regime. Vamos mudar de assunto, que começou o momento das mentiras. Vamos seguir com informações aqui no Bom Dia Fox, porque o projeto Verão 2023 do Calheiros vai começar daqui a pouco. Pausa rápida nos detalhes da rodada do Brasileirão para ver gols. Teve amistoso internacional das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. A gente acompanha o que aconteceu de melhor. Dá só uma olhada. Se ele jogasse essa bola no Palmeiras,
olha, a gente não estaria discutindo o ataque do Palmeiras. Foi essa bola que trouxe ele para o Palmeiras, né, por sinal. Ah, ele é muito bom jogador. A questão é que faltou confiança de alguém do Palmeiras no Borja, né? Não adianta você trazer o jogador e deixar